Hoje nosso 44º encontro, nós vamos dando continuidade então ao estudo no livro Evolução em Dois Mundos. Nós vamos no capítulo 6, Evolução e Sexo. Esse capítulo, o André Luiz ele vai nos trazer o princípio então agora do surgimento da vida animal. Até então, o mundo latente, em obra e em construção, está rico do reino vegetal e do reino mineral. Então, é os primórdios, a preparação para a chegada então do reino animal. Então, ele inicia o capítulo da seguinte forma, explicando a parte do aparecimento, como surgiu a questão do sexo. Dobadas longas faixas de tempo. O que vem a ser dobadas? Dobadas é um termo, um vocabulário, que nada mais é do que o desenrolar, ou enrolar dos tempos, em que então as bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, reprodução assexuada. Eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição, então, qualidades magnéticas, positivas e negativas, com polos então diferenciados, que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais encarregados do progresso devido ao planeta. Então é um trabalho pelos os co-criadores do universo, que sobre a coordenação do Mestre Jesus, trabalham todos juntos. Então nós vamos observar que todo o processo ele vem acompanhado das mãos dos co-criadores universais, desses espíritos de luzes. Então, presente-se então a evolução animal em véspera-se de nascer. E eles vão explicar agora então sobre essa bactéria diferenciada, o que vem a ser essa bactéria. Então, de todas as espécies de bactérias já formadas, uma se destaca nos imensos depósitos de água doce sobre o leito pétreo do Alongiano. É diferenciada de quantas se estiram sobre a costa terrestre. Não tem a característica absolutamente ameboide. Ela apresenta uma característica de independência, de movimentação. E ela se aglutina também em colônias. Então ela vai mostrar uma configuração em forma de elipse, elipsoidal, como se for um microscópico bastonete. Na figura aí mostra a formação dos bastonetes, que são as células que ficam na retina que nos dá o campo de visão noturna. Tá? Muito aguçado principalmente nos animais felinos, que utilizam até como artifício para caça durante a noite. É o momento em que eles têm um campo de visibilidade mais aguçado. No nós, os seres humanos, o mais aguçado para nós são as células cone, que nos dá a visão diurna. Os bastonetes, a visão noturna. Por isso, quando há aquela troca de ambiente, a gente sai de um ambiente com pouca iluminação e logo acende a luz, a gente perde um pouco da visão naquele momento, aquela dificuldade até que ocorra então a adaptação dessas células da retina. Então, só explicando um pouco o que vem a ser então esses bastonetes. Então, ele explicando que as bactérias, elas têm a forma semelhante, que é essa forma em elipse, alongada, e apresenta também uma cauda. Então, também ele explica que a forma de bastonete é semelhante também a um girino. Então, aqui não falta lá uma leve radícula à feição de cauda. É o Leptotrix. O Leptotrix, então, é essa bactéria em que miríades de individuações permanecem por milhares de séculos em rochas antigas, nutrindo-se simplesmente de ferro. Aí é uma imagem já bastante ampliada, que as dimensões dessa bactéria elas são da ordem de 1 nanômetro até 1 micrômetro de dimensões. Então é uma partícula
realmente não visível ao olho humano, né? Somente com utilização de instrumentos, né, apropriados. Então, essa bactéria, ela, quando se desvencilha da minúscula carapaça ferrosa, porque ela se alimenta, né, do mineral, lá em que se esconde, é instintivamente obrigada a nadar. Então, ela já vai se movimentar até a outra carapaça, né, semelhante, né, o envolve, então. E isso é feito de uma forma, né, os co-criadores do universo, eles vão criando e vão observando o próprio comportamento desse princípio inteligente, né? Então é o que está colocando aí, ó, os instrutores espirituais valem-se da medida, então, para impulsioná-lo à transformação. Eles observam, mas dá o grau de liberdade de comportamento para ver como vão se comportando. Tá? Eles não simplesmente ficam, né, como que manobrando, né, como se fosse um instrumento ali, né, conduzido absolutamente, né, por esses co-criadores. Então eles deixam que haja um comportamento e eles vão, né, dando instrumentos e observando o aprendizado dessas bactérias, assim como das próprias células, né, que eles fazem antes. Então nessas observações aí eles vão fazendo as correções devidas e isso demanda longos e longos anos, né, para que ocorra o aprendizado então desse princípio inteligente, né, para que ele tenha uma interdependência, né, relativa perante aquilo que ele precisa realizar. Então, perdendo os diminutos envoltórios metálicos e constrangidas a edificar abrigos idênticos, né, que lhes atendam à necessidade de proteção. Essas bactérias, né, que exprimem figura importante de junção no trabalho evolutivo da natureza, então são compelidas ao movimento. Então, como princípio inteligente, elas mesmas já, né, quando ela se, né, perde aquele envoltório, ela procura a construção de outras, se une a outras bactérias e por um processo aí que já começa o processo da reprodução sexuada. Então elas já vão formando outras bactérias com esse processo, né? A vida delas passa a ser, né, limitada a um período, então ela reproduz, mas nós vamos observar o que ocorre. Essa vida ela se extingue no meio material, né? Ela vai servir de alimento, né, a parte material dela, né, para outras, né, formações. Mas há o que ocorre? Como princípio inteligente, ele não se perde. Aquele princípio que foi, né, criado, ele retorna para o plano espiritual e onde a espiritualidade faz as devidas correções, né, a nível espiritual e esse princípio inteligente ocorre que uma reencarnação compulsória. Né? Assim ocorre com o princípio inteligente, assim ocorre em todos os reinos, né? Também no reino vegetal. Né? Quando se finda, por exemplo, né, a vida, né, de um arbusto, de uma árvore, né, aquele princípio inteligente, ele retorna para o mundo espiritual, né, e retorna de uma forma compulsória, né, com um processo, né, evolutivo. Tá? O processo evolutivo ele ocorre em todos os reinos. Não quer dizer que, por exemplo, aquela árvore que nasceu, né, como figueira, ela vai ser eternamente uma figueira. Vai ocorrendo os processos evolutivos também nesse princípio inteligente e vão, né, evoluindo e ganhando agora novas formas. São as adaptações, inclusive, que são, né, realizadas, né, ao longo, por exemplo, né, de séculos, né, de milênios na crosta terrena. Então, aquelas vegetações de outrora, né, que já eram necessárias dentro daquele ambiente, dentro daquela atmosfera, né, muito contaminada principalmente, né, com ácido sulfúrico, elas, né, evoluíram, né, com as mãos desses co-criadores do universo e já foram adaptadas, né, para a atmosfera a qual vivemos hoje, nos dias atuais. Então elas são compelidas ao movimento
em que não apenas se atrai umas às outras, nos prelúdios iniciais, né, da reprodução sexuada. Então, é igual, né, citamos aqui agora. Então, elas se aproximam, né, à conjunção, né, à relação sexual e à produção de novas bactérias. Né? Mas em que conhecem por acidente a morte em massa, da qual ressurgem nos mesmos tratos de vida em que se encontram. Então, ocorre também, né, o próprio desencarne, porque a liberação, o princípio inteligente, ele se desprende dessa matéria e retorna ao plano espiritual. Então, ela sob criteriosa atenção dos condutores da Terra para renascerem. Então, retornam. Então, seria um grande engano nosso achar que, né, fim da vida daquele vegetal, fim da vida daquele verme, daquela bactéria, acabou, ele está extinto. Não, ele é processo evolutivo, né, como também nós. Então, após longos tempos de novas experimentações, na forma de algas verdes, inaugurando então a comunhão sexual, né, sobre o mundo. Então, com esse processo evolutivo, eles vão, essas bactérias, né, que são, elas vão retornar na forma de algas verdes. Tá? Aí só uma imagem para ilustrar, né, porque não é somente um tipo, né, existem vários tipos, né, de algas verdes, na qual então lá, os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar, sem respostas, né, se essas algas verdes, proprietárias de estrutura particular, descendem das primitivas cianofíceas, de tessitura mais simples, que nada mais é que as algas azuis, tá? Que são mais primitivas que estas, em que o processo, né, de reprodução é assexuada, não é sexuada. Então eles, né, ficam tentando compreender como se deu esse processo evolutivo, mas eles não encontram resposta porque eles estão tentando desvelar isso somente, né, através dos experimentos materiais. O hiato existente, né, que dá conta, o de Vries, ao desenvolver do mutacionismo, foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre que submeteram a família do Leptotrix a profundas alterações nos campos do espírito. Esse cientista, né, ele foi precursor, né, do estudo da evolução dos seres vivos, né, e lançou os fundamentos, né, da genética. Então, como uma grande contribuição, certamente, até quando o André Luiz cita ele, né, é um espírito que já vinha estudando isso no mundo espiritual. Então, ele só vem trazer isso à tona, né, no nosso mundo físico, né, como um dos primórdios, um princípio, né, para o estudo da genética. Então, para despertar, para aguçar, né, nos cientistas, né, que viriam depois, né, aprofundar nesses estudos. Tudo tem um propósito e nós sabemos que o grande propósito está ligado ao quê? Né, ao próprio ser humano começar a aprender como ele pode intervir em benefício, né, dos seres da criação. Não somente, né, do homem, né, como um ser espiritual, mas também nós sabemos que há grandes trabalhos hoje avançados na genética, inclusive, né, no reino vegetal. Né, trabalhando-se, inclusive, né, para que possam, né, se adaptar a determinadas condições climáticas, né, para que haja uma produção maior de alimentos. Então, são os estudos, né, voltados da parte da genética. Então, observa aqui que André Luiz ainda coloca lá, nessa questão lá, que foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre, lá que submeteram a família do Leptotrix a profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhe os indivíduos mais completos que reapareceram metamorfoseados nas algas referidas, a invadirem luxuriantemente as águas instalando novo ciclo, né, de progresso e de renovação. Com isso, agora ele vai nos falar sobre as questões, né, das concentrações, né, do fluídico magnéticas,
né, como ocorre isso. Então, essa aproximação magnética, que aí ele vai explicar sobre, né, os polos, né, diferenciados, que são os polos positivos e os polos negativos, né, eles, né, se aproximam e vão se completar, né, com esse processo, então, agora da reprodução sexuada. Então, ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora no princípio transubstanciada em massa astronômica, de eletrões e protões, nada mais é que, né, os prótons e os elétrons, né, que teceram um largo berço da vida humana em plena vida cósmica. Então, tudo, né, em movimento, tudo trabalhando. Talvez não na velocidade que a gente imagina, porque os processos, né, são longos, né, são experimentos, são observações, né, que demandam um longo tempo. Né, e os espíritos, né, dando, né, esse tempo, né, para que o próprio princípio inteligente ele evolua, né, e aí ele vai explicar aqui, dentro da própria genética dele, ele vai guardar, né, vai ser criado então agora os cromossomos, que gera o quê? O DNA. Não, então no DNA é como ele tem o próprio registro, e dentro desse processo evolutivo, eles, né, esse princípio inteligente, ele nasce, né, ele retorna, né, retornado do mundo espiritual, né, e sempre evoluindo dentro daquela missão, daquela função que ele tem que exercer. Então, o que nós vamos perceber ao longo de todo o tempo? Vamos comparar o próprio ser humano, né, com o ser humano de 100 anos atrás. Nós, como espíritos encarnados, nós vamos observar que houve várias mudanças, né, na nossa própria constituição física. Obviamente, né, muitos cientistas podem até falar, não, mas por que mudou, né, as alimentações? As alimentações hoje elas são mais ricas, então por isso o ser humano ele aumentou em estatura. Tem sim, né, um pouco, né, de verdade, mas por que evoluiu esse alimento? Porque o alimento também, né, os vegetais, eles passaram, né, a evoluir também junto, né, com o ser humano. Eles não pararam. Né? Por exemplo, né, determinados produtos que não eram aqui existentes, né, nesse nosso continente passaram a vir. Né? Pelo próprio esse intercâmbio global entre os países, né, frutos, por exemplo, como a manga, né, ela não é da nossa terra. Né? Ela é do continente asiático. Né? Ela foi, né, pelos portugueses, ela foi, né, implantada aqui. Então, esse intercâmbio também vem favorecer o quê? Enriquecer a própria alimentação, né, do ser humano. Mas o comportamento, né, das células dele, né, vem o quê? É esse processo evolutivo de, né, reencarnatório, né, a ida no mundo espiritual, o reencarne vai se moldando o quê? O perispírito. Então, o perispírito ele vai se moldando, evoluindo, as suas células, né, vão tomando novas formas, nova resistência. Então, a sobrevida do ser humano ela vai aumentando. Isso é fato, isso já é constatado cientificamente. Tá? Ah, mas é porque a alimentação melhorou? É porque melhorou? Tudo faz parte do processo evolutivo. Nós podemos retomar também aquele, por exemplo, há tantos, né, idosos aí que poucas vezes vão ao médico. Então, é porque melhorou só a questão da assistência médica? Não, a evolução principal e primordial é espiritual. Principalmente as questões das relações espirituais é que vai dar o que? Essa condição, né, de uma vida mais longa e uma vida melhor. Mas tem que ter o princípio moral, né, bem apurado sobre isso. Nós já sabemos que os seres, né, que são infelizes, a vida deles, né, se torna muitas vezes curta. Porque ele fica alimentando, ele está o quê? Ele está descarregando toxinas, né, nas suas células, nos seus órgãos, né, com aquela introspecção psíquica, então causando danos o quê? Em suas células, em seu corpo físico, em seus órgãos, em seus membros. Então o processo nós vamos perceber que ele
a conduta mental, né, daquilo que nós desejamos e que nós imprimimos em nós, né, vai nos dar uma vida de maior felicidade, uma vida maior ou uma vida, talvez dentro da programação, né, nós vamos ter uma vida até longa, mas pode ser uma vida de muita dificuldade, tá, espiritual. É aquilo que já moldamos até no nosso próprio perispírito. Então vai se unindo, né, tudo isso que nos traz. Então o André Luiz aqui nessa obra, mostrando a relação existente entre as células, né, que são os princípios inteligentes, entre nós, né, os espíritos. Então aqui ele coloca da seguinte forma: ao toque, né, dos operários divinos, né, que são esses co-criadores do universo, a matéria elementar, né, fora no princípio transubstanciada em massa astronômica de eletrões e potrões, que teceram um largo berço da vida humana em plena vida cósmica. Então é um processo, né, constante evolutivo. E ainda sob a inteligência deles, né, desses co-criadores, né, tendo a supervisão do Mestre Jesus, semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos em elementos, combinando-se os elementos em conjuntos químicos. Então abrem os conjuntos químicos lugar aos colóides. Então são as formações, né, de partículas, né, vamos dizer assim, heterogêneas. Elas não são homogêneas, não são todas iguais. Então já começa até no próprio princípio inteligente uma vida em sociedade entre aqueles que não são iguais, mas que se colaboram mutuamente. Tá? Então a formação dos colóides, né, se dá isso, né? São partículas, né, ou seres infinitesimais, mas não homogêneos, não são iguais, eles são diferentes. E aí dentro desse mundo ainda eles vão trabalhar de uma forma colaborativa, né, suprindo muitas vezes a deficiência ou a necessidade daquele outro. Né, eu acho que eu comentei com vocês, por exemplo, né, o que ocorre, por exemplo, né, nos nossos próprios órgãos, né, por exemplo, no fígado. Né, se há uma agressão muito forte, ele vai tentar se regenerar. As células vão tentar suprir e recompor aquela parte, né, a qual sofreu a lesão. No cérebro ele já está na formação, ele não vai ampliar, aumentar mais. Mas o que ocorre quando há, por exemplo, um traumatismo craniano, por exemplo, que pode provocar a morte de algumas células, né, de alguma parte? Naquele período vai ocorrer o quê? Essa falência. E aí algumas funções, né, vão ficar debilitadas. Ou pode ser, por exemplo, a pessoa perde momentaneamente, né, a fala, ou perde a audição, ou perde, né, um movimento de alguma parte do corpo. E aí é onde começa também o quê? Isso pode continuar indefinidamente? Pode, se não houver o quê? A cura espiritual. Quando há, né, um trabalho íntimo, né, um trabalho de renovação daquele espírito, né, um trabalho de aceitação, de respeito, né, à sua própria vida, de respeito às leis universais, de respeito a Deus, a cura espiritual começa a estabelecer. E esse carinho, esse respeito, ele vai imprimir o quê? Em outra parte do cérebro, né, que as células estavam ali, né, porque nós utilizamos muito pouco da nossa capacidade cerebral. Tá? Brincando até muitas vezes o computador, quanto que nós utilizamos num computador? Talvez nem 5% da capacidade que ele pode nos oferecer, né? Então o nosso cérebro é muito mais ainda do que isso. Então, o que vai ocorrer? Esse respeito, né, que nós vamos imprimir, né, ao nosso corpo, né, aquela ocorrência, ao procurar compreender o respeito à vida, amor a Deus, nós estamos o quê? Educando, né, o nosso perispírito. Quando há aquele diálogo entre, né, Emmanuel e Chico Xavier, ele falando que ele, né, ele como espírito, ele tinha um reino, né, que ele comandava, que, né, eram todas aquelas células.
da mesma forma nós podemos imprimir, né? E aí onde vai ocorrer o quê? Vai começar a recuperar, por exemplo, a deficiência daquela função. Se era, por exemplo, a fala, ela vai começar a retornar, porque agora outras células vão começar a trabalhar para fazer a função daquelas outras, né, que faleceram, né, que morreram. Então vai haver o que? Esse trabalho. Então o que ele coloca aqui nesse princípio inteligente, com essa formação dos colóides, por eles haverem essa forma heterogênea, é o aprendizado desse princípio inteligente em forma colaborativa. E que está refletindo, nesse exemplo que eu dei agora, com esse processo evolutivo do princípio inteligente, está refletindo aonde? Nas células do cérebro. De uma forma colaborativa, vão fazer a função daquelas, né, que perderam a vida. Né, para que todo um conjunto, né, trabalhe, né, em harmonia. Então, olha como, né, a complexidade é imensa, mas como é belo também esse trabalho, né, dos co-criadores do universo. E aí a Marília havia comentado também a questão do vegetal, né, quando uma árvore ele é mutilada, como as outras, né, que lhes são semelhantes, trabalham amparando, servindo a elas nutriente, é um trabalho, né, de aprendizado da formação da sociedade, em amparar, em suprir a necessidade daquele menos favorecido, né, para que ele se fique igual dentro da mesma condição. E nós, já como espíritos, né, que é muito mais acima ainda do que esse princípio inteligente, né, nós muitas vezes estamos desvirtuando tudo. Então esse processo de aprendizado ele é muito importante para nós podermos compreender, né, qual a nossa missão e como nós podemos influenciar naquele ambiente ao qual vivemos. Pelos simples atos de pensar. A força, à medida que nós, né, formos apurando as nossas questões morais, a nossa questão, né, de respeito e amor ao próximo, né, que é a segunda boa nova do Cristo, então nós vamos conseguir, né, de uma determinada forma, colaborar, né, para esse processo da transição planetária. Quem não tiver com essa, né, conduta mental, conduta moral, né, certamente não vai permanecer aqui. Por um processo de atração magnética, vai, né, para novos habitares, né, condizentes, né, com aquela vibração a qual o espírito se encontra. Então, só para explicando como vai se juntando, né, se aglutinando toda essa parte, né, de conhecimento que demandou milhões e milhões de anos, mas como que se trabalham todos hoje, né, em favor, né, principalmente, né, nosso do espírito. Mesclam-se os colóides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente, oriundo da amplidão celeste, um ninho, então, propício, né, ao desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ele nunca vai se dar, né, de uma forma singular, né, de uma forma isolada. Nós observamos que mesmo aí, né, o trabalho coletivo, o trabalho em comunidade, né, ele já está ali. Né, a convivência, inclusive, o respeito aos limites, até de um para com o outro, né, com funções, né, distintas, mas sem agressões um para com o outro. Igual está ali o pulmão fazendo, né, o seu trabalho, está próximo ali, está colado, né, ao, né, o membro cardíaco, mas sem se agredirem, né, um colaborando para com o outro, principalmente o pulmão, né, fazendo o seu trabalho, né, colaborativo, né, a bomba cardíaca, né, impulsionando, né, o fluido necessário a toda a manutenção de todo o conjunto, né, e trabalhando, né, em plena harmonia. Então, tudo isso é conjunto de quê? Desse trabalho, né, realizado pela espiritualidade, né, mostrando ao princípio inteligente e fazendo com que eles evoluam e passem a trabalhar, cada qual dentro da sua função, dentro do seu DNA, dentro do seu cromossoma, de uma forma, né, colaborativa, sem se agredirem. Então, eras imensas transcorreram.
e esse princípio inteligente destinado a crescer para a glória da vida em dois planos distintos de experiência, né, quando se mostra ativado em constituição mais complexa, recebe desses mesmos arquitetos da sabedoria divina os dons da reprodução mais complexa nos cromossomos. Porque qual aí vem ser essa função? Para que não haja nenhuma perda, porque o trabalho é muito preciso. Né? A precisão, ela é difícil até explicar. Né? Nós talvez compreendemos a questão da precisão muitas vezes quando se fala na parte, por exemplo, do estudo da parte da metrológica, né? Das dimensões, né? A precisão de dimensões de medida, né? A precisão, por exemplo, do espectro de luz. Aqui a precisão é da função, né, daquele princípio inteligente. O que ele precisa e quando ele vai secretar alguma substância, né, ela tem que ser adequada e dosada, por exemplo, na cura de uma ferida no corpo. Os glóbulos brancos, quando eles vão combater exatamente aquele, né, hospedeiro, aquele intruso. E eles vão saber identificar. E não é só um tipo, são vários. Então, quando entra essa parte do complexo dos cromossomos, porque eles vão saber, assim, cada qual que for célula for originando, ela vai executar a mesma função com a mesma precisão, na mesma fração de tempo e com a mesma secreção, se necessário for. Então, isso se dá o quê? Esse processo de inteligência, de se trabalhar exatamente igual, é que então dá a origem da criação dos cromossomos.